Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Daniel e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada e hidrocarbonetos insaturados. O público-alvo dessa videoaula é o terceiro ano do ensino médio. Então, bora lá? Primeiro, uma contextualização. O que é que tem em comum a gasolina utilizada pelos carros da Fórmula 1 e o conteúdo da nossa aula? Será que vocês conseguem? Responde aqui nos comentários para a gente saber. O que tem em comum a gasolina utilizada pelos carros da Fórmula 1 e o conteúdo da nossa aula é esta molécula aí. Essa molécula é o nosso elo, tá? Então, a gente vai ver, observe que essa é uma molécula, é um hidrocarboneto ramificado, certo? Hidrocarboneto, só para relembrar, é um composto orgânico constituído somente de carbono e hidrogênio. E a gente vai ver o que é a ramificação, tá? Essa molécula, ela é responsável por um processo, na verdade, por um controle de qualidade de combustíveis que se chama octanagem. A octanagem consiste na resistência à detonação de determinado combustível utilizado em motores. Quanto mais elevada a octanagem, maior será a capacidade do combustível de ser comprimido sob altas temperaturas, e isso acarreta em um melhor rendimento e potência do motor. Por isso que a gente falou de Fórmula 1, de combustível de Fórmula 1. Combustível de Fórmula 1 tem que obrigatoriamente ter uma alta octanagem, porque o carro precisa ter muita potência, o motor pede uma elevada potência, certo? Professor, essa questão de octanagem, também a gente pode ter combustível de alta octanagem nos nossos veículos? Pode sim. Então aqui a gente tem aqui, ó, da gasolina que vende na Petrobras, no Ipiranga, no Shell. O Esso e Texaco não tem mais no Brasil. Na BR, no Ipiranga, no posto Shell, tem gasolinas vendidas com alta octanagem, 95, 91 de octanagem, tá? Então, o que que dá essa octanagem? O padrão de referência para octanagem é a molécula que a gente viu no slide anterior. É o isooctano, tá? Ele é um isômero do octano, por isso que tem esse nome isooctano, que ele é ramificado. Ele apresenta ramificações. Então, se eu tenho uma mistura, na verdade não é uma mistura, na verdade, se eu tenho exclusivamente, o combustível é exclusivamente constituído de isooctano, a octanagem dessa gasolina vai ser 100, nível 100, de referência 100. Ah, professor, entendi agora, mas o que significa então as variações da octanagem? Essa variação da octanagem, vamos imaginar aqui, eu tenho 100 partes da gasolina, tá bom? 100 partes da gasolina, de uma mistura, de uma gasolina premium, vamos chamar assim, de premium, né? Vou pegar aqui a gasolina da Petrobras, né? A gasolina Pódio. Ela tem 95 de octanagem, a mesma gasolina que foi utilizada pela McLaren, pela Mercedes, na Fórmula 1, na década passada. Ela tem 95 de octanagem. O que significa esse 95? Significa que nessa mistura de 100 partes de gasolina, 95 partes são de isoctano e 5 partes de N-heptano, tá? Às vezes, gente, pode não ter o isoctano nem o N-heptano, porque são usados como referência. Mas a gente vai tomar aqui que nessa gasolina premium da Petrobras, que tem 95 de octanagem, a gente tem 95 partes de isoctano e 5 partes de N-heptano. Entendeu? Então, 95% daquela gasolina é isoctano, que tem uma qualidade, que tem uma resistência à detonação muito alta. Isso aumenta o rendimento e a potência, e é isso que o carro de corrida lá na Fórmula 1 precisa. Certo? Então, mais lá na frente, a gente vai dar uma olhada nesse isoctano, que é um hidrocarboneto ramificado, como identificar ramificações e o que é ramificações, o que são ramificações, certo? Então, a gente colhe o que planta. Então, agora eu fico aqui, deixo para vocês esse desafio.
Com base nessa figura, que a gente tem uma árvore cheia de maçãs, uma macieira, qual galho você escolheria para ser o galho principal? Certo? Deixo aí o questionamento para você. A gente tem uma infinidade de compostos orgânicos. A nomenclatura de hidrocarbonetos, ela obedece uma série de regras que a gente já viu anteriormente, que são estabelecidas pela IUPAC. Então a gente tem hidrocarbonetos lá no petróleo, uma mistura complexa, tem a parafina, tem o asfalto, tem hidrocarbonetos nos fármacos. E essas regras, elas estão relacionadas a o número de carbonos na cadeia principal, que é o prefixo, isso a gente já viu, o tipo de ligação entre os carbonos, que é o infixo, e o grupo funcional presente na cadeia carbônica, que é o sufixo. Existem mais de 20 milhões de compostos orgânicos, somando os de ocorrência natural e os que são produzidos nos laboratórios. Nem todos são hidrocarbonetos e nem todos são hidrocarbonetos de cadeia simples. A gente tem também hidrocarbonetos insaturados, que é aqueles que têm ligação dupla e tripla. Temos hidrocarbonetos ramificados. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nesses outros hidrocarbonetos, que é o tema da nossa aula. Então, como é que a gente identifica ramificações em cadeias carbônicas? Observe que ramificações já estão no nosso cotidiano. A gente, quando vai analisar, quando vai olhar a raiz de uma planta, a gente vê que ela tem essas ramificações, essas divisões saindo de um eixo, de um tronco central. Não só na raiz, como nos galhos das próprias plantas. Também no nosso sistema respiratório, os brônquios se dividem em ramos, tá? Então, é isso aqui, ó, que a gente pode chamar uma subdivisão de um tronco principal. Deixa eu apagar aqui para a gente poder seguir. Então, na química orgânica, se a gente substitui qualquer um dos hidrogênios, deixa eu riscar aqui, qualquer um dos hidrogênios ligados aos carbonos, tá? Com exceção dos hidrogênios que estão, com exceção dos hidrogênios que estão ligados aos carbonos das extremidades, tá? Então, se a gente substituir esses aqui, ó, que eu estou assinalando, se a gente substituir eles por outras espécies orgânicas, a gente vai obter as ramificações, que é o que a gente quer. Certo? Deixa eu apagar. Então, a gente pode definir ramificações em hidrocarbonetos como as espécies orgânicas que substituem um ou mais átomos de hidrogênio, ligados a carbonos em uma cadeia carbônica. Então, qualquer espécie orgânica que substitua esses hidrogênios aqui representados pela letra H serão chamados de ramificação. Por quê, professor? Faça uma correlação. Aqui a gente tem algo como o tronco, né, o principal da árvore. E aqui os galhos dessa árvore. Certo? Beleza? Então são as ramificações, são os galhos. Ok? Então bora seguir? Deixa eu apagar para não aparecer no outro. Então, aí, ó. Aqui eu mostro uma ramificação. A posição dela. Olhe como ela está. Ela substituiu um hidrogênio. Eu coloquei no lugar daquele hidrogênio que estava originalmente ligado a esse carbono. Eu coloquei essa espécie aqui, ó. Esse carbono ligado a outros 3 hidrogênios. Certo? Beleza? O que são insaturações em compostos orgânicos? Então, as insaturações elas podem ser definidas como ligações duplas ou triplas. Isso a gente já viu. Elas apresentam uma grande importância na química orgânica porque são sítios ativos de muitas reações orgânicas. As insaturações elas são encontradas em óleos, em frutas secas, como é o caso da amêndoa, nozes, azeite de oliva, óleo de peixe, o ômega 3, ômega 6, etc, etc. São estruturas orgânicas que apresentam insaturações. Então, aqui, um exemplo de insaturação.
Uma ligação dupla, representada por dois tracinhos entre carbonos, e uma ligação tripla, representada por três tracinhos entre carbonos. Então, quais são as regras que a gente deve seguir para nomear essas estruturas? Primeira coisa, identificar a cadeia carbônica principal. E como é que eu vou fazer isso? A cadeia carbônica principal deve possuir o grupo funcional, certo? Isso não se aplica a hidrocarbonetos, apenas a outros grupos funcionais. Então, essa regrinha não se estabelece aqui, não se aplica à nomenclatura de hidrocarbonetos, já que tudo é um hidrocarboneto, né? Então, não tem grupo funcional ali para a gente selecionar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela que tem o maior número de insaturações, ou seja, ligações duplas ou triplas. E, por fim, será aquela que possui a maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Ou seja, um carbono ligado a outro, ligado a outro, ligado a outro, etc, etc, etc. Então, por ordem de prioridade, a gente tem aqui, número 1, possuir o grupo funcional, número 2, apresentar o maior número de insaturações e, número 3, a maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Certo? Então, se agora a gente considera que a árvore, daquele exemplo lá no início, ele é um hidrocarboneto de cadeia ramificada, porque a árvore tem vários ramos, e insaturada, no qual as ramificações são representadas pelos galhos e as insaturações pelas frutas, pelas maçãs, agora a gente consegue estabelecer qual vai ser o ramo principal, o galho principal dessa árvore, seguindo as regras estabelecidas pela EUPAC. Olha que bacana. Então, se a gente dá uma olhada na árvore, o galho principal é esse aqui grifado. Ele inclui o tronco principal e o galho que contém mais frutos. Por quê? Porque o fruto é a insaturação. Então, a gente está relacionando aqui o tronco, os frutos, certo? Então, obviamente, a gente tem que considerar o tronco, porque faz parte da árvore, e aquele galho principal. Se a gente vai para a biologia, aquilo ali é o galho principal, porque a árvore considerou o galho principal, porque conduziu até aquele galho uma maior quantidade de nutrientes que ela retirou do solo, que ela obteve por fotossíntese. Ela conduziu a maior quantidade de nutrientes, o que acarretou numa maior quantidade de frutas. Entenderam agora? Então, essas insaturações, essas frutas, conduziram para a escolha, né, do galho principal na árvore. Beleza? Então, agora vamos para um exemplo com uma cadeia de carbono. Aqui eu tenho uma cadeia de carbono ramificada e insaturada e eu quero saber qual é a cadeia carbônica principal. Então, primeiro a gente precisa avaliar a cadeia carbônica, qual é a cadeia que apresenta o grupo funcional. Nesse caso não tem grupo funcional porque a gente está falando de um hidrocarboneto. A gente tem que olhar a sequência carbônica que apresenta o maior número de insaturações. Qual é? Se eu for olhar aqui, ó, eu vou grifar aqui, é essa sequência aqui no meio. Porque quantas insaturações ela tem? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 insaturações. 6 insaturações. Então, por isso que ela é considerada a sequência carbônica principal, a cadeia carbônica principal. Certo? Beleza? Vou seguir. E agora que não tem insaturação, o que é que eu faço? Se eu tenho um exemplo que não tem insaturação, o que é que eu faço? Então a gente precisa avaliar a cadeia carbônica sempre nas regrinhas, seguindo sempre. A que apresenta o grupo funcional, não tem porque é hidrocarboneto. A sequência carbônica que apresenta o maior número de insaturações, não tem insaturação. Então qual é a última regra? A maior sequência de átomos de carbono ligados entre si. Então logo, a maior sequência de carbonos é essa. A gente sabe da representação da química orgânica que os carbonos estão aqui, né? Aqui nas extremidades. Aqui tem um, tem outro.
eu vou só riscar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa sequência tem 12 carbonos, certo? 12 carbonos no total. Por isso que ela é a maior sequência. Quem quiser pode fazer também, avaliar as outras sequências para ver que eu não estou mentindo. Avalie essa sequência aqui que eu botei em azul, mais claro. Avalie essa aqui que eu vou botar agora em amarelo. Essa sequência aqui em amarelo. E aí respondam nos comentários. Beleza? Bora seguir. Então agora a gente vai nomear. Vamos dar nome aos esses hidrocarbonetos ramificados e insaturados. A IUPAC, ela recomenda que todo e qualquer evento especial, ela não fala evento especial, tá, gente? É uma nomenclatura que eu dou, é uma denominação que eu gosto de dar. Presente, porque eu associo o evento especial a grupo funcional, ramificação e insaturação. Então a IUPAC diz que todo evento especial, ele tem que ser numerado, ele tem que ser indicado por um número, dizer onde é que ele está por um número. E essa localização tem que vir antes do nome do composto, antes do nome do evento especial, certo? Então a gente tem uma regra. Eventos especiais devem sempre apresentar um menor número, então a gente tem que sempre buscar a melhor localização, e a gente tem uma ordem de prioridade. Então, grupo funcional deve apresentar o menor número possível. Na ausência de grupo funcional, tem que ser a insaturação, que tem que ter o menor número. E na ausência de insaturação, a ramificação. Então, contando carbonos, como é que se conta carbonos? Como é que eu atribuo essa numeração? Carbono deve ser sempre contado da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, com a finalidade de atribuir o menor número aos eventos especiais. Lembrando que eventos especiais são insaturação, ligação dupla ou tripla, ramificação e grupo funcional. Então, qual número deve ser atribuído à ramificação a seguir? Então, a gente conta, vamos contar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, certo? Então, contando da esquerda para a direita, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da direita para a esquerda, também tenho 9 carbonos na cadeia principal, certo? Agora, da esquerda para a direita, a ramificação está no carbono número 3. Enquanto da direita para a esquerda, a ramificação está no carbono 7. Que número eu vou usar? Aí o PAC diz que o número tem que ser o menor. Se tem que ser o menor, o número tem que ser o número 3 para a ramificação. Até aí tudo bem? Vamos seguir. Qual número eu devo atribuir à insaturação? Então eu tenho uma insaturação aqui nesse exemplo. Sempre devo contar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Contar, no caso que eu estou falando, só para relembrar vocês, é contar os carbonos. Certo, turma? Contar os carbonos. Então, da esquerda para a direita, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Da direita para a esquerda, a mesma coisa. O que acontece? Da esquerda para a direita, eu tenho que a minha ligação dupla está no carbono 8. Deixa eu habilitar aqui. Está no carbono 8. Está no carbono 8. Enquanto da direita para a esquerda está no carbono número 2. Ué, professor, então que número eu vou escolher? A IUPAC já disse. O menor número é o 2. Então, a gente vai contar o carbono da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então, a insaturação que apresenta o menor número, a contagem, na verdade, que a insaturação apresenta o menor número é a contagem da direita para a esquerda, que é o número 2, para a insaturação, a ligação dupla. Certo? E onde é que esse número se encaixa no nome do hidrocarboneto? A gente viu na aula passada que os hidrocarbonetos têm uma tabelinha, relacionando o número de carbonos, o tipo de ligação e o
grupo funcional. No caso, hidrocarboneto é o sufixo O. Então, onde é que esse número que a gente contou agora, professor, se encaixa? Então, a IUPAC recomenda que o número venha imediatamente antes da localização do evento, na nomenclatura. Então, como é que eu vou nomear, por exemplo, estruturas com ramificações? Então, a gente sabe que a estrutura da nomenclatura dos compostos orgânicos é essa aqui, né? Prefixo mais infixo mais sufixo, não é isso? As ramificações e, consequentemente, sua nomenclatura, elas vão aparecer antes dos prefixos, certo? Então, a gente tem que colocar o número da ramificação, ou seja, onde ela está localizada na cadeia carbônica, e o nome dela. A estrutura da nomenclatura vai permanecer a mesma, prefixo, infixo e sufixo. Professor, o que é nome da ramificação? O nome da ramificação está relacionado à quantidade de carbonos que aquela ramificação tem. Se for uma ramificação de um carbono, a gente sabe que lá na tabelinha, um carbono equivale a MET. Se for 2, ET, 3. E aí sucessivamente. Certo? Prop, but, pent, ex e assim sucessivamente. Beleza? Então fica metil, propil, etil, butil, etc, exil, por aí vai. Beleza? Então vamos nomear aqui um exemplo, uma estrutura ramificada. Então a gente viu do exemplo anterior que essa ramificação está no carbono 3, não é isso? Mas eu vou contar aqui novamente para vocês. Então aqui vou contar da esquerda para a direita, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da esquerda para a direita. E agora da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente viu que da esquerda para a direita o número é menor, né? A localização para a ramificação é o número 3, certo? Então, como é que eu vou nomear? Primeira coisa que tem que vir no nome desse hidrocarboneto, vou apagar aqui. Primeira coisa que tem que vir no nome desse hidrocarboneto ramificado é o número 3, porque é a localização da ramificação. Tá vendo? 3. Ó, a ramificação só tem um carbono, né? Como é que eu sei que só tem um carbono? Porque eu só tenho esse pontinho aqui, certo? Que equivale ao carbono. Então eu tenho um carbono. Então o prefixo para um carbono é MET. Então vai ser um metil, certo? Então o nome desse composto é 3-metil, porque 3 é aonde está esse metil, né? Nonano. Nonano porque de onde é esse non? O non é o prefixo, que equivale a 9 carbonos na cadeia principal. O an é o infixo, que indica que só tem ligações simples entre carbonos na cadeia principal. E o o, o sufixo, que indica que é um hidrocarboneto. Então, turma, por hoje é só. Para saber mais, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo de um vídeo sobre octanagem da gasolina, tá? Sobre o isoctano, sobre o funcionamento de motores, como é que o isoctano atua. Belezinha? Então, até mais, até a próxima aula. Não esqueça de dar o like, certo? Curtir, compartilhar esta aula. Então, até a próxima. Até mais, pessoal!